Aline, eu queria que você falasse então do período que a onça ficou aqui no CRAS internado, como que ele chegou e como que ele está saindo. Nesse período que ele ficou conosco, né, de 3 semanas aí, a gente, diante aos exames que a gente fez quando ele chegou, a gente deu um suporte, principalmente nutricional, de hidratação também, porque ele chegou desidratado, com baixo peso, né, os primeiros exames deram algumas alterações, que eram agudas, mas que ao longo do período que ficou aqui, ele foi se tornando estável, né, um quadro estável, um animal que ganhou bastante peso, então que está apto a poder seguir para a destinação. Então, assim, de forma geral, evoluiu bem, inclusive ganhou peso. Ele ganhou, ele chegou aqui com 94 quilos, está saindo com 107. Então, a gente tinha uma rotina de alimentação, é um animal carnívoro, então a base da alimentação dele era carne, né? E também a gente dava algumas suplementações e de tratamento mesmo, de medicamento, a gente fez só algum hepatoprotetor por causa do fígado, né? Mas não precisava de um grande tratamento, né? Não tinha nenhum um problema de saúde grave. Sobre essa transferência, né, sobre o animal ir para um local adequado, onde ele vai viver a partir de agora. Eu queria que você falasse sobre isso e sobre esse local em Amparo, na cidade de Amparo, essa ONG. Uhum. Esse animal está indo para um mantenedouro de fauna, né? Um animal que, pelo comportamento, pelo que foi notado, é um animal que não pode retornar à natureza. Então, junto com o Senap e o ICMBio, a gente pensou na melhor destinação para esse animal e o local que foi favorável, né, foi a Ampara Animal, que fica na cidade de Amparo, São Paulo. E lá ele vai ter uma vida livre, seria num local, num ambiente onde ele vai viver na natureza, é isso? Os mantenedouros de fauna, geralmente eles têm recintos maiores, que são mais adequados, eles simulam a vida livre, né? Tem pouca interferência de pessoas, né? Não é um lugar de visitação, então a gente pensa que seja um local mais apropriado mesmo para a espécie. Aline, eu também queria que você falasse sobre a importância da onça pintada aqui para o nosso bioma, né? E também dessa experiência de tratar, mais uma vez, uma onça aqui no CRAS. É um animal de grande porte, muito bonito, né? E demonstra, um animal que demonstra a riqueza do nosso bioma Pantanal e do nosso estado, que temos outros biomas também. Então é uma honra a gente poder receber um animal desse e conseguir dar uma destinação correta para ele, né? Assim como outros que já estiveram por aqui. Então foi mais uma boa experiência que o CRAS teve de poder dar uma destinação adequada a um animal que chega aqui. Meu nome é Jorge Salomão, sou médico veterinário e responsável técnico da Ampara Silvestre. Trabalho com felinos, né, tanto em vida livre quanto cativeiro, já desde 2006, 2007. Queria que você falasse sobre a Ampara, o que é uma ONG e como que ela atua com os animais silvestres. Ampara é uma ONG, a gente tem algumas operações em diversas localidades distintas. Então a gente tem operação no Pantanal Norte, a gente tem operação em São Paulo e a gente atua por demanda também, né? Então apareceu alguma situação onde precisa, né, de apoio para com a fauna silvestre, a gente desloca a equipe sempre que necessário. E aí, fora isso, a gente tem um mantenedor de fauna também, que fica na cidade de Amparo, interior de São Paulo. Queria que você falasse sobre esse local para onde essa onça aqui do Mato Grosso do Sul vai ser levada. O mantenedor de fauna, a gente tem um mantenedor ali de felinos, né, onde a gente tem onças pintadas e pardas. Atualmente, né, eu tenho 5 onças pintadas e 3 onças pardas, que estão sob os nossos cuidados já há bastante tempo. E lá é um mantenedor, né? Então é um local que não tem visitação, não tem nenhum tipo de visitação. O foco é de fato o bem-estar desses indivíduos, né? Então os nossos recintos são todos muito grandes e são recintos onde a gente pegou pequenos grotões de mata nativa mesmo e cercou, né? Então o mais próximo possível do que o animal iria encontrar em vida livre. E aí a gente tem recintos de 1.000 metros quadrados, de 2.000 metros quadrados, 2.800 mais ou menos. Tem o maior que dá quase 6.000 metros quadrados, então são todos recintos muito grandes,
né, onde a gente consegue deixá-los numa condição interessante, focando mesmo, pensando, né, no bem-estar e no dia a dia de manutenção desses animais, né. São animais sempre que não podem voltar para a vida livre por diversos motivos, cada um com o seu motivo específico, né. Então a gente faz parte também, né, do programa de manejo, né, de ação e manejo da espécie, da onça-pintada, né, vinculado aí ao Senap e CMBio. Então a gente segue as diretrizes passadas, né, pelo Senap, pelo órgão, e aí é isso, a ideia é que a gente mantenha, né, os nossos indivíduos lá, né, focando sempre no bem-estar e diante do que é preconizado também pelo Senap, né, uma vez que a gente faz parte do programa. Então, Jorge, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Eu sei que é uma coisa muito específica, né? Mas não é comum uma onça atacar um ser humano. E também da questão da captura dessa onça, né? Que preservou a vida dele, né? Desse indivíduo e também talvez de outros, né? Sim, eu acho que foi bem atípico tudo o que aconteceu, né? Uma pena, de fato, tudo o que aconteceu. Mas eu acho que sim, acho que a captura foi muito assertiva, né? A captura rápida, né? Acho que uma também, né? Pensando em todos os envolvidos também, os familiares também, né? Não só no indivíduo também, mas dando suporte para a sociedade toda em si, né? De uma forma geral, para as pessoas que ali frequentam também. Então acho que dá uma sensação de segurança mesmo, de tirar um indivíduo do problema. Acho que isso é importante, né, tanto para a espécie, né, acho que para a espécie também, né, o fato dessa resposta rápida, de tirar um indivíduo do problema, né, acaba minimizando, né, a chance de retaliação mesmo, né, das pessoas quererem caçar, quererem fazer mal para a espécie, para o indivíduo, né? Então eu particularmente acredito que foi uma ação assertiva, né? Principalmente pensando também nos familiares envolvidos, né? Nos familiares, nos amigos do Jorginho, nos frequentadores da região ali. E falando sobre a onça pintada, né? Eu queria que você falasse sobre a importância da espécie para o Pantanal, para o bioma. A gente sabe que tem onça pintada em outros biomas aqui do país, mas aqui no Pantanal parece que ela é uma espécie que ela é de maior porte em relação aos outros biomas. E também a importância da manutenção dessa espécie, né? Para o bioma, para o meio ambiente. Sim. E de realmente preservar esse animal tão importante. É de suma importância, né? Um animal topo de cadeia, né? Um animal que ele mostra a saúde ambiental, né? Onde a gente tem toda aquela cadeia para baixo dele, né? Ele, por ser topo, é um animal que teoricamente ele mostra a saúde do ambiente no qual ele está, né? Então é de suma importância que a gente preserve, que a gente trabalhe, né? Tem muitos pesquisadores sérios trabalhando aí o tempo todo com essa espécie, independente do bioma, né? Então tem projetos muito bacanas nos mais diversos biomas do Brasil, né, trabalhando inclusive essa parte de conflito, né, para tentar entender, tentar minimizar, né, essa coexistência humano-onça, né? Então muitas equipes capacitadas, muitas equipes que podem de fato trabalhar isso de forma profissional, em prol da espécie, né, em prol de evitar a extinção dessa espécie, em prol de estabilizar essa espécie. Então acho que é isso, assim, a gente tem que continuar trabalhando, né, entender tudo o que aconteceu, né, respeitar tudo o que aconteceu, entender tudo o que aconteceu, né, dar as melhores tratativas para a resolução disso, né, mas entender que sim, que a espécie é muito importante, que onde tem a espécie é sinônimo de ambiente saudável, né, quando a gente fala do todo. Então é uma espécie chave, é uma espécie emblemática, né, uma espécie que representa muito o nosso país, uma espécie que traz muitos benefícios, né, onde tem ecoturismo, turismo de observação nas regiões, né, onde tem projetos que trabalham com isso. Ela é fonte de renda para ribeirinhos, para uma série de pessoas envolvidas, né, em toda essa parte da conservação e do turismo de conservação. Então é um animal de suma importância para o país aí, e inclusive que gera, né, muita renda em determinadas situações, né, que subsidia, né, a tratativa aí de muitas pessoas da própria comunidade que trabalham. A gente tem muito isso no Pantanal Norte, a gente tem aqui também no Pantanal Sul algumas regiões, algumas pousadas, algumas coisas que recebem muitos turistas, inclusive de fora, né, para fazer o avistamento desses animais. Então gera até ela tem inclusive um caráter econômico importante, né, em cima do ecoturismo, do turismo de observação.
Então é importante, por vários motivos, a gente preservar.